Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles responderam. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos, durante a semana, ouvindo o Evangelho de São Marcos. E nós podemos dizer que no Evangelho de São Marcos, Jesus é um homem inquieto. Jesus é um homem que não para. Toda perícope, toda parte do Evangelho de São Marcos começa dizendo: estando a caminho, indo para, caminhando para. Ou seja, Jesus, com seus discípulos, no Evangelho de São Marcos que nós estamos ouvindo, sempre está caminhando. E o interessante é que no Evangelho de São Marcos também, este Jesus que não para, este Jesus inquieto diante da sua missão e tendo que realizar a sua missão, realiza um milagre e dá um ensinamento. Realiza um milagre e dá um ensinamento. São 18 milagres que Jesus realiza só no Evangelho de São Marcos e 18 ensinamentos que ele dá depois de cada milagre. Para quem esteve na missa ontem, foi a cura daquele rapaz, daquele menino que tinha um espírito que o deixava mudo e surdo. E aí, Jesus, começando o Evangelho de hoje, diz que Jesus quer se afastar um pouco para agora dar os ensinamentos necessários aos discípulos, para que os discípulos não ficassem somente com o sensacionalismo de ter visto o milagre acontecendo. Só que, ao se aproximar dos discípulos, começa a falar daquilo que é a paixão, daquilo que ele iria sofrer, daquilo que ele iria viver, daquilo que ele iria passar. E os discípulos não perguntavam nada. E o Evangelho é bem claro: os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Os discípulos viam os milagres que Jesus fazia, os discípulos ouviam os ensinamentos que Jesus dava, mas com medo de perguntar, não se relacionava com Jesus. O medo impede-nos de nos relacionar com o Senhor. O medo nos impede de nos aproximar ainda mais do Senhor. Nós ouvimos no Evangelho, ele quis ir para uma região onde as pessoas não estivessem,
para que ele pudesse ensinar os seus discípulos, mas os discípulos, ao ouvir o que Jesus dizia que iria ser entregue nas mãos do sumo sacerdote, dos doutores da lei, e que iria morrer e que depois iria ressuscitar, ficaram com medo, travados, não conseguiram se aproximar daquilo que realmente Jesus queria ensinar. E a causa é falada no Evangelho: o medo. Quantas coisas acontecem na nossa vida e que nós temos medo de perguntar: para quê, Senhor? E também, por que, Senhor? Porque o para quê é muito funcional. Acontece isso para algo, mas muitas vezes não precisamos somente perguntar o funcional, o para quê das coisas, mas a razão de ser. Por que, Senhor, acontece determinadas coisas? Por que, Senhor, isso? Os discípulos com medo não se relacionavam com o Senhor. Nós, por medo de perguntar, também podemos não nos relacionar com Deus. Podemos não nos aproximar ainda mais da razão de todas as coisas da nossa vida, que é o Senhor. E aí, continua Jesus dando o ensinamento, porque Jesus sabia que eles estavam discutindo coisas que não eram muito boas, e aí ele faz uma pergunta: o que vocês discutiam no meio do caminho? E aí, eles, porém, vai dizer o Evangelho, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Percebam, eles viam os milagres. Depois que viam os milagres, Jesus chamava eles de canto para ensiná-los, e ensiná-los o que era a verdade, mas porque eles tinham medo, o medo impede a relação, e a falta de relação impede o conhecimento. Por isso que eles discutiam quem era o maior. A relação, a falta deste relacionamento, porque eles tinham medo de perguntar a Jesus, o medo impede a relação e a falta de relação impede o conhecimento, por isso que eles estavam na ignorância. Por isso que eles estavam discutindo coisas fúteis. Por isso que eles estavam discutindo coisas que passam. Nós podemos também nos perder em coisas que passam porque temos medo de perguntar ao Senhor, o medo nos impede de nos relacionar com Ele, a falta de relacionamento com o Senhor nos deixa na ignorância de Deus. O próprio Catecismo da Igreja Católica vai dizer que nós somos capazes de Deus, não porque nós somos bons, não, mas porque Deus se fez, cada um de nós, se aproximar dele. Ele se fez com que cada um de nós pudéssemos nos aproximar dele, por isso que somos capazes de Deus. Mas estes discutiam coisas fúteis. Quem é o maior entre nós? Quem é o mais poderoso? Quem com um dedo faz um raio sair? Quem que com o olhar apenas faz um cego enxergar? Isso, aquilo outro. Por falta de relacionamento, por causa do medo, eles não conheceram o Senhor. Eles não conheciam e por isso discutiam coisas fúteis no meio do caminho. Quantas coisas nós perdemos tempo. Quantas coisas acontecem na nossa vida que nós gastamos energia, gastamos tempo, empenhamos muito da nossa vida e são coisas fúteis. E fazemos por quê? Porque temos medo de perguntar ao Senhor o porquê e o para quê. Esse medo não nos aproxima, nos impede de relacionarmos com Deus. E esta falta de relação impede-nos de conhecer o Senhor. Mas aí tem uma outra coisa e essa eu concluo. A falta de conhecimento. O que nos faz? Aquilo que nós ouvimos na primeira leitura do livro do Eclesiástico. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e te prepara. E prepara a tua alma para a provação. Por que nós nos perdemos? Por que nós nos abandonamos a Deus na primeira provação que acontece? O termômetro para ver se realmente estamos no caminho do Senhor é a provação.
Está dizendo o eclesiástico, não sou eu e não quero colocar peso nenhum, mas é o próprio eclesiástico que está dizendo. Mas pensemos, se eu tenho medo de perguntar por quê e para quê, eu não vou me relacionar com o Senhor. Se eu não me relaciono porque eu não me aproximo, aí eu vou me perder nas coisas fúteis. Vou até discutir quem é o maior, quem é o melhor, quem é que pula, quem é que grita, quem é que canta, quem é que faz sei lá o quê. E não vou conhecer o Senhor. E porque não conheço o Senhor, sou fraco no caminho. Por não conhecer o Senhor, não entenderei o que o eclesiástico está dizendo. Se queres estar no caminho do Senhor, prepara-te. Prepara-te na justiça, prepara-te no temor, prepara-te porque muitos vão te perseguir por causa disso. Que hoje façamos uma pergunta: qual o medo que me impede de permanecer no caminho do Senhor? Quais são os medos que me impedem de estar no caminho do Senhor? O medo impede o relacionamento impede o conhecimento e o conhecimento nos afasta do caminho de Deus. Que essa Eucaristia nos fortaleça para que não sejamos apenas homens e mulheres corajosos, mas para que possamos pensar: o medo não nos pode impedir de nos aproximarmos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!